Meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Ideias em Debate. Eu sou Ezequias Costa Filho, sou piauiense, engenheiro formado no Rio de Janeiro, na PUC, com mestrado, sou empresário, sou consultor de empresas e estou aqui para ser o mediador desse programa. O programa Ideias em Debate busca se tornar um canal para a discussão do progresso do Piauí e do ambiente de negócios. Nós sempre teremos um formato incluindo o mediador, um tema e 2 debatedores. O tema de hoje será entidades empresariais. No Piauí, nós temos um número significativo de entidades empresariais atuantes, buscando melhorar o ambiente de negócio e o progresso do Estado. Podemos citar, entre outros, o CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, o MOVE, Movimento Empreender Piauí, FEComércio, FIEP, Federação de Agricultura, CDL e muitos outros. Para o nosso debate de hoje, contamos com 2 pessoas expressivas do meio empresarial, os meus amigos, os engenheiros Andrade Júnior e Arthur Feitosa. O Andrade preside o CIEP, Centro das Indústrias do Piauí, uma entidade muito atuante, e o Arthur, o MOVE, Movimento Empreender Piauí. Então, sejam bem-vindos, Andrade e Arthur. Ezequias, quero dizer da relevância desse momento de estar aqui, debater o estado do Piauí, debater a cidade de Teresina e sendo capitaneado esse programa por você, pessoa que eu admiro, que já foi presidente da nossa entidade, da então Associação Industrial do Piauí, hoje Centro das Indústrias do Estado do Piauí. É um prazer enorme poder, e sei sim que vai ser um debate de alto nível, junto com o meu companheiro aqui, o Arthur Feitosa. Da mesma toada do Andrade Júnior aqui, eu quero parabenizar o Ezequias, TV O Dia, pela iniciativa e dizer que estamos aqui para tentar fazer com que a população do Piauí, a capital, Teresina, tenha um entendimento melhor da importância do setor das entidades representativas do empresariado do Piauí. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando ao Andrade quantos associados tem o CIEP e um pouco da história do CIEP, da sua fundação, o que ele tem feito, qual é o seu projeto. Bem, a Associação Industrial do Piauí, ela nasceu em 1966, com uma forte necessidade naquele momento de organizar os empresários e poder lutar juntos por um ambiente de negócio que favorecesse o crescimento daquelas empresas da época e pudesse também motivar outros também a empreender em nosso estado. Imagine se hoje os gargalos nós sentimos ainda muito fortes, imagine quando a Associação Industrial do Piauí foi criada. Nesse tempo todo tivemos diversos presidentes atuantes, que sim, contribuíram sobremaneira para termos um ambiente de negócio melhorado. As carências são enormes, e, na verdade, creio que a todo momento, com a evolução dos tempos, hoje nós temos uma tecnologia, um movimento muito rápido de mudança necessária nas empresas, sempre essas entidades serão necessitadas no meio de negócio. Eu creio, Ezequias, eu creio que esse trabalho, na verdade, é uma abnegação, como eu costumo dizer. Ser presidente de uma entidade dessa tira um pouco do foco do seu trabalho, mas também devolve um pouco da sua experiência, das suas ideias para aquela entidade, para que ela realmente contribua para o crescimento dessas empresas dentro do nosso estado do Piauí e também aí contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Arthur, já o MOVE é um movimento mais novo e já foi criado, é muito atuante, já foi criado no momento em que nós temos já um número grande de entidades. Então, assim, queria que você discorresse um pouco sobre o MOVE e enfatizando que espaço nessa constelação de entidades empresariais do nosso estado ele pretende se situar. Bom, o MOVE foi criado em 2016 informalmente. Naquele momento, um grupo de amigos empresários sentiram a necessidade de juntar todo mundo para externar as dores do empresariado do Piauí no que se refere
aos muros que impedem o desenvolvimento do Estado. Naquele momento, nós chegamos à conclusão que o governo, os gestores públicos, por si só, eles não tinham mais a capacidade de enxergar os gargalos que estavam impedindo o desenvolvimento e que a gente precisava se associar numa outra entidade que pudesse representar os 4 setores da cadeia produtiva, falando numa língua só, tentando unir todo o empresariado em torno dessa ideia, para que a gente, dessa forma, pudesse contribuir mais efetivamente com ações propositivas, com projetos, com ideias, com debates, com seminários, com congressos, todos eles voltados para entregar para os gestores públicos a nossa contribuição do que nós pensamos que deve ser o desenvolvimento do Piauí. Nesse sentido, Ezequias, ainda há quem, inclusive, ache que o associativismo ele não funciona pela quantidade de entidades que representam os vários setores da economia. Mas nós entendemos que na criação do MOVE, a gente precisava mesmo era juntar todas essas entidades numa grande confederação para que a gente pudesse fortalecer esse movimento com um único objetivo, criar um ambiente seguro de negócio, como disse aqui o Andrade Júnior, para que as pessoas, os empreendedores, os investidores, quando vierem aqui para o Piauí, sejam muito bem recebidos e tenham a certeza de que o dinheiro que eles querem aplicar em novos negócios aqui no Piauí vão ser respeitados, que o dinheiro dele vai ser respeitado e que ele vai ter um ambiente seguro de negócio. Bem, está muito claro pelas respostas tanto do Andrade quanto sua, que nós temos no nosso meio empresarial um número grande de abnegados que lutam pelo progresso do Estado. Mas eu tenho uma pergunta mais provocativa para você, Andrade. Eu quero saber se, no nosso mundo empresarial, o empresário piauiense como um todo, ele é participativo ou ele é omisso? Se ele realmente tem consciência do tanto que ele pode lutar e conseguir para despertar no Estado essa ânsia que todos nós temos de progredir, de crescer, etc. Ezequias, a provocação é interessante. Eu acho que o Arthur aqui tocou um pouco nisso. Nós ainda temos no mundo empresarial muitos empresários, indivíduos, que acreditam que só ele gera muito mais resultado do que em companhia, numa entidade como o Centro das Indústrias. Imagine, Ezequias, já ouvi isso de um secretário. Ele dizia, vocês têm que pedir mais, vocês têm que se organizar mais e trazer as demandas de vocês para o Estado, para o município. Então, eu creio que sim, Ezequias, nós empresários somos muito omissos. Lógico que nós somos assoberbados, o empresário é assoberbado, ele tem que se preocupar com a carga tributária escorçante que nos pune, que nos desmotiva. Eu diria também, na fala do Arthur, complementaria, não é só trazer empresas de fora, é motivar os piauienses a empreender, Arthur. Nós piauienses temos que empreender mais e, claro, nós só vamos fazer isso se tiver um movimento muito forte dentro do Estado que estimule até o jovem a pensar, ao invés de só em concurso público, ele possa enveredar na área do empreendedorismo. Não só na indústria, são diversos os campos que você pode empreender. Então, eu responderia dizendo, objetivamente, sim, que o empresário é omisso e também muito culpado por essa apatia no nosso negócio aqui no estado do Piauí. Eu diria, se nós fôssemos mais atuantes, nós poderíamos também motivar mais governantes, não só do governo do estado, mas municipais, a estimular essa ideia do empreendedorismo nas nossas cidades, Ezequias. Excelente. Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Olha, eu diria o seguinte, uma das razões da existência do MOVE também é ensinar o jovem, aproveitando o que o Andrade disse aqui, ensinar o jovem. E a gente faz isso, a gente vai para as faculdades das engenharias, dos cursos técnicos, porque há uma cultura na cabeça do piauiense novo, piauiense jovem, que ele deve enveredar pelo concurso público. É uma segurança, inclusive falsa, que hoje não existe mais. E eu acho que a gente tem essa obrigação também, de ser didático e de ensinar os caminhos. Não importa o tamanho do seu negócio,
O importante é você enveredar pelo empreendedorismo. Às vezes a gente bate cabeça e tudo, mas o empresário é, antes de tudo, um forte. Ele nunca cai, ele pode levar uma topada, vai para frente, mas ele está sempre de pé. Agora eu te pergunto o seguinte, pegando nesse embalo, e do outro lado, os governos estaduais, na sua avaliação, ouvem os empresários? Eles pedem nossa opinião, eles atendem às nossas demandas? Não estou particularizando com nenhum governo, com nenhuma instância política, mas assim, como atitude geral, tanto a nível estadual quanto municipal, como você avalia o tanto que as nossas reivindicações chegam e são atendidas pelos governos estaduais? Olha, Zé, a minha opinião com relação a isso é um pouco ácida, e eu vou aqui, eu costumo falar. Seja sincero, estamos aqui para isso. Eu acho que os governos, todos, ultimamente, nos últimos 30 anos no Piauí, se não atrapalhasse, se não dissesse nada, se ficasse calado, já ajudava muito. E o problema dos governos todos ele vê o empresário como inimigo da economia, como inimigo do Estado. Eles veem o empresário como um cidadão que só visa o lucro, que só visa se aproveitar do trabalho dos seus colaboradores. E essa é uma realidade que está longe de ser verdade. Isso não existe no meio do empresariado. O empresariado é que faz a roda girar. Tinha que ser ao contrário. Os governos, os governantes, os detentores de cargo público, eles deviam estar sempre ali perto da gente, buscando orientação, porque quem sabe o que está precisando somos nós. Essa história de dizer que o político vai eleito e dentro dos gabinetes ele sabe o que está precisando para o povo ser feliz ou para o Estado ser rico, não é muito verdade, não. Então, eu acho que a minha crítica é ácida, porque eu acho que os governos deviam escutar mais as entidades empresariais e, sobretudo, não se deixar motivar politicamente, só politicamente. Sabe, a luta empresarial para desenvolvimento, ela é benéfica para todos, independentemente de que lado político você esteja. Se o Estado é rico, é bom para todo mundo. Arthur, sua fala é interessante, de vez em quando eu comento isso. Os governos, eles até, Ezequias, nos escutam, mas pouca coisa é levada adiante. Parece que ainda não somos levados a sério nas nossas ideias. Eu creio que, eu comento de vez em quando eu tenho a oportunidade de dizer que os secretários, os governadores, prefeitos, executivos, deputados, legisladores, toda atitude, toda lei ou toda instrução normativa, se ela fosse levada, né, para os empresários e se perguntassem, essa instrução normativa ou essa lei vai trazer dano, ou vai prejudicar, ou vai desmotivar a pessoa a empreender na minha cidade, no meu estado? Se todos que tivessem um cargo relevante fizessem essa pergunta, a gente ia criar, Ezequias, um movimento muito forte dentro desse estado, um círculo virtuoso de crescimento aqui dentro do estado do Piauí e em cada cidade no nosso grandioso Piauí. Então, eu acho que é por aí, Ezequias, que a gente tem que pensar desenvolvimento no nosso estado. Excelente. A coisa está realmente esse debate está tomando um rumo muito positivo. Nós estamos propositivos e sentimos que ainda falta um certo acolhimento para nossas ideias. Ainda que haja aqui e ali uma demonstração de ouvir, mas é um ouvir que não escuta, alguma coisa assim. Bem, continuaremos em breve, vamos fazer um pequeno intervalo e logo retornaremos. Então, retornando, eu tenho uma pergunta novamente para o Andrade Júnior. Andrade, nós sabemos que a antiga Associação Industrial, atual CIEP, teve envolvido em várias ações importantes, como o Pacto Piauí, depois o Fórum Piauí 2020. E assim, hoje, que ações mais significativas o CIEP está envolvido? Ezequias, por falar nisso, o Fórum 2020, que ele foi elaborado, discutido com diversas
pessoas da nossa sociedade organizada, civil, muitos empresários. Você, inclusive, era o presidente da nossa, então, Associação Industrial do Piauí. No bloco anterior, nós discutimos, né, se o Estado nos escuta. Ali nós, Arthur, os industriais elaboraram uma lista enorme de ideias para desenvolver o Estado do Piauí, para apoiar e estimular a indústria no Estado do Piauí. E lá no Centro das Indústrias, já na minha gestão, a gente estava discutindo e a grande maioria das nossas propostas não foram ouvidas. Então, hoje, aqui, eu diria que o tripé dessa nossa administração, nesse triênio, é exatamente a articulação, a inovação e o outro pé desse tripé seria levar serviços aos industriais. Mas eu queria discorrer um pouquinho aqui. Essa articulação está muito clara, né, do que se trata entre os estados, os entes, né, criar esse ambiente que já discutimos muito, favorável aos negócios. Mas eu queria ressaltar um dos pés, que é a inovação. Você tem uma ideia, Ezequias? Existe um índice que mede a inovação na indústria de cada estado, a inovação dentro do estado. E alguns parâmetros, e ele é muito bem coordenado, ele chama Índice FIEC de Inovação, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, muito interessante, que mede o próprio desenvolvimento lá dentro do Estado do Ceará e de todos os estados e ranqueia isso. Você tem uma ideia? A nossa melhor posição é o 21º lugar do Estado do Piauí, né? Um dos critérios, quanto o Estado ele coloca de recursos para ciência e tecnologia. Quantos mestres e doutores estão dentro do chão de fábrica das nossas indústrias? Se você imaginar o efeito fantástico que tem a indústria em toda a história, em todos os países, em todas as cidades, você percebe que a grande diferença das cidades, ela foi provocada exatamente pela indústria. São Paulo, cidade gigante, por quê? Uma indústria forte. O Ceará, hoje pujante, também está se tornando forte por causa da indústria. Então, e o nosso Piauí? E eu defendo aqui a indústria, não me leve a mal, porque é o setor que eu defendo, mas isso vale também para os hospitais, para a saúde, isso vale para o comércio, vale para diversos setores, para a agricultura, tudo tem que ter apoio. Então, eu reputo a indústria como esse grande alavancador possível para o desenvolvimento do estado do Piauí. Nós estamos, eu diria, com o ambiente, apesar de termos tantos problemas e ser uma indústria ainda, eu diria, acanhada dentro do estado do Piauí, por isso mesmo existe um grande potencial de crescimento. Então, imagina uma indústria nacional que responde por 20% do PIB e a nossa, do Piauí, por 12%, nós temos aí um espaço de crescimento muito forte. Nós podemos fazer desse Piauí um grande estado para trazer indústrias e criar indústrias por piauienses, Ezequias. Perfeito. Agora, você colocou uma questão muito importante, que foi a inovação. Então, eu vou levar essa questão agora para o Arthur no seguinte aspecto. Muitos de nós reclama, cadê a universidade, por que a universidade não está do lado, não está na indústria e tal. E eu, pessoalmente, tenho um questionamento a respeito dessa visão, porque a universidade, o objetivo primordial dela é transmitir conhecimento. Claro que a pesquisa e o desenvolvimento são importantes, mas não existe essa coisa da universidade estar ofertando conhecimento para a empresa A, ou B ou C. Essa demanda tem que conhecer nas empresas. E, normalmente, isso ocorre a partir daqueles pequenos núcleos de controle de qualidade, de melhoria de produto, de criação de um novo produto. Aí é que começa a nascer esse anseio da inovação e tal. Eu queria pedir ao Arthur, que também tem uma formação parecida, não idêntica à nossa, de engenharia. O que você acha dessa situação, Arthur? De que maneira nós podemos nos aproximar mais, tanto à construção civil, quanto à indústria, quanto outros segmentos do conhecimento com a universidade? Olha, eu acho que o maior problema dos países pobres
como o Brasil, que ainda é eternamente em desenvolvimento, porque um dos grandes culpados dessa situação todinha é o rumo que as nossas universidades tomou. As nossas universidades, diferente das americanas e da grande maioria das europeias, inclusive nos países que são considerados socialistas, é que a universidade brasileira, no geral, ela direcionou suas ações de formação do seu alunado todo para a política social, socialismo e tudo. E eu acho que países pobres, em desenvolvimento como o Brasil, precisam dar um salto de desenvolvimento, então tem que esquecer os dois lados, esse negócio de nacionalismo e socialismo e focar no bem-estar social, que, no meu ponto de vista, é o maior defeito da universidade brasileira. Agora a gente já vê um movimento assim muito leve de recrudescimento das engenharias, que são indutoras. Eu vou dar aqui um dado. A China comunista, ela forma 1 milhão de engenheiros por ano e forma 100 mil advogados. O Brasil é exatamente o contrário. O Brasil tem uma população 10 vezes menor, forma 1 milhão de advogados e 100 mil engenheiros por ano. Isso em números redondos, não são oficiais, é só comparativos. Então, eu acho que o maior erro dos nossos gestores, no plano geral, no plano nacional, é não focar nas universidades como indutor do conhecimento, como formador de mão de obra especializada, como criador de novas tecnologias. O Brasil não tem nada de novo, não tem um prêmio Nobel de nada, sabe? Quer dizer, o Brasil precisa focar nisso para crescer muito e para ser o grande país que a gente quer. E no Piauí, complementando, é pior ainda, porque aqui no Piauí as nossas universidades só fazem política partidária. É um erro gravíssimo. Mas voltando para o mundo, vamos dizer assim, tecnológico, que aí estaria um pouco mais afastado dessa visão mais ampla da universidade como um ponto onde se discute política. Que até tem que haver também isso, acho que todos concordamos. Não pode ser o driver, né? Mas assim, então eu te pergunto o seguinte, como nós falamos que precisamos formar mais engenheiros e pesquisas recentes mostram que apenas 20% dos engenheiros formados no Brasil estão exercendo engenharia, né? Então, assim, aparentemente está faltando mais alguma coisa nessa equação, certo? E talvez essa alguma coisa seja, nós temos no ambiente empresarial núcleos de inovação, de crescimento, que venham a demandar a existência de um cara criativo, que no caso seria o engenheiro. Você está de acordo com essa visão? Perfeitamente, eu acho sim. Você sabe qual o maior produto de exportação do Piauí hoje é a soja. Sabe qual é o segundo maior produto de exportação do Piauí? A cabeça dos nossos jovens que vão procurar oportunidade em outros estados. Agora deixa eu te mudar de assunto e voltar com você ainda, Arthur, sobre uma questão muito interessante, que é o seguinte, nós sabemos que existem nas estruturas públicas, tanto do Estado quanto do município, a figura de uma secretaria com nomes parecidos, mas voltada para o desenvolvimento, para o progresso. Então eu pergunto para você, é do seu conhecimento que o Estado ou o município consultem as entidades empresariais na escolha desse cara que vai ser, vamos dizer assim, um elo de ligação conosco? Olha, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e no município de Teresina nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Eu, com toda a sinceridade, Ezequias, uma secretaria dessa, que ela só serve para servir como trampolim eleitoral para alguns políticos, ela não pode prover nem o Estado e nem o município de nenhum tipo de desenvolvimento. Pelo contrário, atrapalha, porque nós estamos perdendo ali de recurso público, de imposto do cidadão, que podiam estar sendo usados para fomentar o desenvolvimento. Sabe? Não se faz outra coisa na Secretaria, é muito ácida a minha crítica, mas não se faz outra coisa na Secretaria de Desenvolvimento do Estado e do município que não seja política. Uma pequena modificação agora com a atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Teresina, mudou um pouco agora. Mas a do Estado continua só fazendo política eleitoral. Eu não diria que o que você fala é ácido, eu diria que é verdadeiro. A verdade é que é ácida. Agora, eu pergunto assim, Andrade, nós tivemos nesse período
dois momentos em que o Estado buscou o meio empresarial, no caso buscou a Associação Industrial e FIEP, para indicar secretários de desenvolvimento. Especificamente, nós tivemos no Estado o Francisco Reinaldo, tivemos depois a Patrícia, da Cacique, e tivemos na Prefeitura também o Joaquim Costa, o Alexandre Magalhães. Então eu pergunto, na sua visão, a gestão dessas pessoas, que foi durante um período muito curto, diferiu dos demais? Pois é, Ezequias, eu queria só retornar um pouquinho uma questão que a gente estava comentando, de encurtar essa distância, né, entre as academias e o setor produtivo, né? Lá no Centro das Indústrias, nós estamos com uma parceria, só para a título de informação, muito interessante com o IFP, né, que era o antigo Cefet, que nós queremos qual é a ideia deles? Levar os de doutorado, levar temas para esses professores, né, da indústria, resolver problemas reais da indústria. Então, eu acho que vai levar muita inovação e levar esses doutores lá para dentro da fábrica, eu acho que vai melhorar muito o nível de nossas indústrias aqui do estado do Piauí. Sobre a ação desses empresários à frente dessas secretarias, apesar de curtas, por quê? Porque quando chegam lá, Ezequias, eles percebem que não tem apoio. O empresário, ele quer ter resultado. O empresário, quando assume uma missão dessas, ele quer levar adiante uma bandeira que ele acredita em resultado. Nós acreditamos em resultado. Então, esses abnegados, como eu gosto de falar, que foram doar o seu tempo, tirando o tempo da sua empresa, para poder contribuir com o município e com o Estado, não encontra nenhum apoio, eles percebem que é inócua a sua ação e ficam pouco tempo, desistem logo. Então, tem que haver sim uma indicação de empresário para essas secretarias, eu acho que o Arthur comentou muito bem, empresários que sejam realmente empresários, né? Que estejam na lead, que trabalhem realmente e que entendam os problemas quando nós os levarmos, nós presidentes, né, Arthur, das entidades de empresários. Aí sim, e que eles tenham apoio total, que tenham recursos para poder levar adiante as ideias que essas pessoas que você citou, super competentes, que já passaram por as secretarias, testadas, de sucesso em suas empresas, mas que lá não tem um ambiente, aí sim, um ambiente propício para desenvolver suas ideias. Arthur, dentro dessa linha, desse debate que nós estamos travando, eu pergunto para você assim, falando de uma forma ampla, na sua visão, você acha que o Estado do Piauí dispõe hoje de uma política para desenvolvimento econômico do Estado? Eu acho que não tem a política de desenvolvimento econômico do Estado e nenhum Estado sobrevive sem planejamento. E o planejamento não pode ser o planejamento de uma gestão, de 4 anos, de um mandato, de um mandatário qualquer. O planejamento do Estado tem que ser um planejamento estratégico para, no mínimo, 20 anos, 30 anos. Se não tivesse planejamento, nenhum Estado sai disso aqui. Olha, aqui no Maranhão, nosso vizinho aqui, que era o nosso compadre mais pobre, mais perto da pobreza. Estavam ali sempre disputando quem era o mais pobre, Piauí ou Maranhão, Piauí ou Maranhão. Mesmo com um governo que é considerado de esquerda e tudo mais, mas fez um planejamento bom, e o Estado do Maranhão hoje passou como um foguete do Piauí, sabe? E nós aqui continuamos do mesmo jeito. Quando foram criados os territórios, só tinha mais pobre que o Piauí os territórios. Foi só criar os territórios, passaram da gente também. Hoje o único estado mais pobre, todos os números que a gente for atrás, é só o estado do Acre, por causa das dificuldades naturais que o Acre tem, sabe? Então eu acho que o que precisa mesmo é planejamento, sem planejamento. E outra coisa, ninguém é dono da verdade absoluta e ninguém pode ser o pai da criança sozinho nesse caso. Tem que ser o pai, que são todos piauienses. Então o governador atual e o próximo, eles têm que ter um entendimento que o Piauí é mais importante do que eles. O Piauí é para sempre e os governantes passam. E projetos, eles têm que ter continuidade sempre. O Estado é impessoal. O que interessa é o bem-estar de toda a sua população. Pessoal, para completar esse bloco, eu vou dar uma guinada, uma mudança de assunto,
mas que tem a ver com todo esse ambiente. Eu queria perguntar para o Andrade, nós estamos vivendo aqui uma greve, eu diria que de um prolongamento, de uma demora muito grande. De que maneira você acha que essa greve está afetando o ambiente de negócios e de que forma você acha que ela, se é que pode, ser resolvida? Você se refere ao... Greve de transportes. Bem, Ezequias, eu estava lendo um trabalho, né, da Confederação Nacional de Transportes, né, e da NTP, falando da relevância do transporte público, enquanto eles chamam até de indústria do transporte público, né? Eles levam 700 mil empregos no Brasil todo. Aqui só em Teresina eram 3.300 empregos. Então, empregos diretos, sem falar com os empregos indiretos. Então, eu não entendo o motivo dessa paralisação, porque, veja, a falta de um transporte público tanto é danoso para o próprio setor de transporte público, que leva divisas para o município, como para todo o setor produtivo. A indústria, diversos associados do Centro das Indústrias estão reclamando o fato de não ter ônibus de levar seus trabalhadores de casa para a indústria. Está causando prejuízos enormes para o trabalhador, prejuízos para as indústrias e prejuízos para o município e para o Estado. Eu acho que essa situação tem que ser resolvida. Transporte público, ele carece de uma discussão grande, mas ele tem que ser resolvido e em breve tempo. Perfeito. Vamos dar mais um breve intervalo e retornaremos em seguida. Retornando a esse último bloco do programa, eu gostaria de ouvir o Arthur falar um pouco, além de tecer alguns comentários sobre a questão que encerrou o último bloco, que foi a questão dessa greve de transportes em Teresina, mas também que você discorresse um pouco sobre a questão dos óbitos que nós temos para o desenvolvimento do Estado. Coisas que nos atrasam, como uma política de meio ambiente da qual há muita queixa, principalmente em vários segmentos progressistas, a questão dos cartórios, a junta comercial melhorou, essa questão da greve. Na sua opinião, como empresário e como líder empresarial, quais são os pontos, quais são os calos que mais nos incomodam? Quais são os principais óbitos para o desenvolvimento do Estado do Piauí? Bom, Ezequias, olha, só voltando um pouquinho aqui no que o Andrade estava se referindo, com relação ao transporte público, nós temos aqui da minha opinião, duas coisas que precisam ser vistas. A primeira delas é a indústria, o comércio, o serviço, tudo em Teresina foi muito prejudicado pela pandemia, especialmente no ano passado. Isso, inclusive, contribuiu para a distorção do resultado da eleição. Eu não diria que ela é inválida, não, mas que ela influenciou muito, a decisão das pessoas influenciou. Lá na pandemia, no ano de 2020, muitas empresas foram fechadas, muitos empregos foram perdidos, empresas pequenas e médias. Empresas médias se tornaram pequenas, empresas pequenas simplesmente sumiram do mapa e não voltam mais. E com isso muitos empregos foram embora também. Com relação ao transporte, a falta de transporte, a greve que começou logo no início dessa gestão, ela é altamente prejudicial para a indústria, o comércio e serviço na capital como um todo, especialmente para o comércio que depende disso no centro da cidade. O comércio mais antigo nosso aqui, o dos shoppings e o do centro da cidade. E o que eu acho que o que está faltando mesmo é vontade política para resolver o problema. Porque há um contrato, se esse contrato não está adequado, nós temos que manter o contrato, mas concomitante com isso, discutir novas regras para esse contrato. Mas não pode simplesmente deixar a cidade 8 meses, 7 meses sem transporte, como está acontecendo. Com relação à sua pergunta direta,
eu acho que até alguns órgãos do Estado até melhorou o ambiente assim para a criação de novos negócios em Teresina e para ajudar naquilo que as empresas precisam no seu dia a dia. A junta comercial melhorou muito, mas a junta comercial sozinha não resolve o problema dos entraves que atrapalham o crescimento. Precisamos de licença ambiental, precisamos de licença de bombeiros, tudo isso é um problema imenso. Aqui em Teresina e no Piauí como um todo, mas mais especialmente em Teresina, se você precisa tirar uma escritura pública e um registro de imóvel, você leva no mínimo 6 meses de peregrinação nos cartórios, um preço exorbitante, uma coisa horrível em Teresina. Qualquer cidade do sul do país, do sudeste do país, você consegue fazer isso em 48 horas por um custo menor do que o que é cobrado em Teresina. E isso é o tipo de coisa que espanta o investidor de Teresina, que espanta o empresário. Não é assim, não nos causa nenhuma surpresa a quantidade de empresas que têm que deixar do Piauí e se estabelecido em outras cidades do Ceará e do Maranhão, porque nós não temos esse ambiente de negócio aqui. Então eu diria que a burocracia, por exemplo, burocracia estatal do Estado do Piauí e da Prefeitura é um negócio que não existe, é um birô soviético aqui dentro do Piauí e de Teresina. Isso atrapalha qualquer negócio, aqui e em qualquer parte do mundo. Excelente. Eu queria, Andrade, discutir um pouco com você a questão de uma coisa importante para o meio empresarial, que é o acesso ao conhecimento. Normalmente nos estados, nos países mais desenvolvidos, nos estados mais desenvolvidos, se conta com um número muito grande de empresas de consultoria especializadas que num determinado assunto, você vai numa firma de engenharia, vai precisar de uma questão de concreto para o atendido, tem um cara lá que faz isso, e assim sucessivamente. Eu te pergunto, aqui, no ponto de vista da gestão pública, a gente conta com o SEBRAE. De que maneira você vê a atuação do SEBRAE como suporte para nossas empresas? Ezequias, eu vejo o seguinte, nós temos aqui tanto o SENAI, né, SENAC e SEBRAE, né, mas para empresas tem muito o SENAI e o SEBRAE. E o SEBRAE ele tem um grande dificultador, porque ele é muito voltado para microempresas, né? Pequenas empresas. Então, está fora do alcance do SEBRAE, eu diria quase que o setor da indústria como um todo estaria fora do alcance do SEBRAE. Também, né? O que é um erro também. O que é um erro? Porque eles consideram a questão do faturamento e, às vezes, o faturamento não representa a lucratividade, na verdade, não representa. Então, eu vejo que está faltando, por exemplo, Ezequias, se você quer laboratórios no estado do Piauí, nós não temos. Nós temos que mandar testar muitas das coisas que queremos fora do estado do Piauí. Nós precisamos, gente, fazer um pacto muito forte aqui no estado do Piauí para a gente fazê-lo crescer de fato. E temos que olhar todos esses que você comenta agora, é um entre muitos gargalos que temos que resolver. Agora veja, o Arthur falou muito bem há pouco, temos que ter um plano estruturado, um plano que seja realmente seguido para que a gente crie essa vontade de estar aqui empreendendo nesse estado. Essa coisa de faltar, aqui você quer abrir, você tem uma indústria e a sua máquina dá um problema, você não tem pessoa qualificada para resolver o seu problema. Você tem que pagar muito caro para vir uma pessoa de fora de São Paulo, às vezes meio que de Fortaleza, mas o cara, como não tem ninguém aqui, o técnico cobra um absurdo, dificultando muito essa coisa, desmotivando. Isso desmotiva. Essas coisas, como a gente fala assim, né, criar ambiente de negócio, é criar condições que motivem a você a empreender. Então falta isso. Essa coisa do cartório, você vai abrir uma empresa, você vai tirar um alvará para você abrir a sua indústria, e só no alvará você demanda um tempo de 6 meses, isso desmotiva. Temos que resolver todos esses gargalos que desmotivam você a empreender. Aí o que acontece? Se ele desmotiva, você desiste, vai fazer outra coisa, às vezes uma coisa medíocre, que não está ao alcance do potencial daquela pessoa, e o Piauí perde. O Piauí perde um talento, o Piauí perde divisas que poderia vir da criação daquela empresa.
Quando a gente está falando desse meio ambiente de negócios, existe hoje uma variável nova que está surgindo com uma força muito grande, que é a participação da força de trabalho feminina nas empresas. Perfeito? Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, mas antes eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa, para a gente não perder o gosto pela provocação, já que isso é um programa de debates. Você acha que o nosso meio, o meio empresarial e especialmente o meio da construção civil, o meio industrial, é machista ou ele é acolhedor para as mulheres? Ele é muito machista. O empresário do Piauí precisa abrir a cabeça um pouquinho, que a mulher é muito competente. E aqui no Piauí nós temos excelentes exemplos de gestoras de grandes conglomerados empresariais de muito sucesso. Vou citar aqui 2 ou 3 nomes só para não esquecer das outras. A própria Cláudia Claudino, desde sempre, desde a sua formatura, é uma das gestoras do Grupo Claudino, o maior grupo empresarial do Piauí. As filhas do Joaquim Costa Filho, que foi presidente do CIEP, é quem toma de conta da sua indústria cerâmica, uma das mais modernas da América Latina, aqui em Teresina. Sabe? E outros exemplos mais também, a Van Fernandes, do Grupo Carvalho Super, uma gestora testada e aprovada, muitos anos no mercado. Patrícia Freitas. Patrícia Freitas, do Grupo Cacique, também outra gestora muito importante e que testada também há muitos anos, e tem muitas outras desse jeito. Eu sou um fã da gestão feminina, porque elas fazem até com mais esmero, às vezes, do que o homem, viu? Então, eu acho que o homem é, sim, um pouco machista com relação a isso, mas isso são coisas que vão, aos poucos, elas vão desaparecendo. Hoje é muito comum, por exemplo, você entrar num Boeing para fazer uma viagem aí, e a comandante e a primeira oficial do avião ser 2 mulheres. E você viaja com toda a tranquilidade do mundo. Muitas vezes até com um pouco mais de tranquilidade. Bem, eu agora tomei o gosto pela provocação, então tenho uma pergunta provocativa para o meu amigo Andrade. É o seguinte, Andrade. Eu, nas minhas peripécias por aí, tenho encontrado vários produtos que nós temos certeza que são produzidos no Piauí e que não são. Um exemplo disso é o chocalho. O chocalho, dentro de um agronegócio dinâmico, ele não tem função. Mas numa agricultura ainda rudimentar como a nossa, ele tem uma função significativa. E eu descobri que o chocalho do Piauí vem de fora, porque no Piauí, que é um equipamento municipal, ninguém fabrica chocalho, né? Então, é evidente que nós temos dezenas de metalúrgicas aqui, nenhuma faz chocalho. O chocalho, então, seria, em tese, não estou fazendo um diagnóstico aqui, em 5 minutos em cima da perna, mas assim, seria uma oportunidade de investimento para o Piauí. É do seu conhecimento que alguém tenha feito um diagnóstico de oportunidades de investimento no Piauí? Por exemplo, que o Sebrae tenha feito, que a FIEP tenha feito. A gente sabe que o governo do Estado gastou fortunas com planos, em governos anteriores, não vou citar nome, mas planos mirabolantes que não dá nem para você imprimir e guardar, porque o número de folhas é muito grande e não serve para nada. Então, eu te pergunto, você tem conhecimento desses diagnósticos de oportunidade de investimento para o nosso Estado? Para que a gente possa atrair empresas ou motivá-las aqui para atuarem nesses segmentos? Não, Ezequias, nós temos economistas muito competentes dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, né? Eu tive, como presidente do Centro das Indústrias, a oportunidade de conhecer alguns deles, né? E aí abriu uma oportunidade para quem quer empreender. Mas é como nós já falamos aqui, mas nós repetimos umas 3 vezes, Ezequias. Eu brinco que tem que ter a voz do boiadeiro. Tem que ter o boiadeiro, tem que ter uma pessoa que vai conduzir. E eu acho que quem tem que conduzir esse processo todo tem que ser o governador do Estado. Hoje é o Wellington Dias, amanhã é o cidadão B, cidadão C, mas o governo do Estado tem que ser esse indutor, esse boiadeiro. Então, nós com certeza, nós já devemos ter milhares de levantamentos desse aqui que você se refere, feito pelos governos do Estado, feito pelo município, feito pela FIEP, mas levar adiante, aplicar, implementar isso, é que é o grande desafio. É que tem que ter a vontade, aí sim, uma vontade política com P maiúsculo, né? Não é politicagem, a vontade política de querer levar isso a cabo, de querer trazer isso resultado. O que está faltando, Ezequias, na verdade, é amor à causa.
Falta amor à causa pelo nosso estado do Piauí, Arthur. Não sei se vocês concordam, porque nós temos que querer o desenvolvimento do estado do Piauí. Meu caro Ezequias, eu digo para você, os governos, e repito isso, já repeti várias vezes, não tem mais capacidade de abarcar toda a necessidade de trabalho e renda que temos hoje e que está por vir, com essa juventude jovens fazendo 18 anos a toda hora. Onde é que eles vão trabalhar? No governo do estado, nas prefeituras? Não tem mais capacidade. A solução do estado do Piauí está no empreendedorismo. Por isso que eu venho falando que temos que fazer um pacto. Eu estava falando muito do pacto na indústria, porque eu acredito muito que a indústria vai ser esse grande indutor, e a indústria ela também tem a capacidade de ter melhores salários, né? Que ela exige um certo nível de tecnologia, ela oferece mais treinamento às pessoas. Eu acho que a indústria ela vai ser esse grande indutor de crescimento, e um crescimento com um nível bem mais elevado do que outros setores poderiam proporcionar. Então, mas esse pacto tem que ser em todos os setores, um pacto pelo Piauí. E eu acho que é isso que está faltando. Pessoas que estejam à frente, que queiram realmente ver. Eu entendo que o Piauí ele vai crescer com empresas, vai crescer com o empreendedorismo. É isso que eu vejo a solução para o nosso estado. Bem, muito bem colocado. E aí eu peço ao Arthur que, aproveitando essa bola, vamos dizer, levantada pelo Andrade, me diga, e da nossa parte, de que maneira nossas entidades podem se unir, podem somar esforços e não trabalharem isoladamente, cada um no seu segmento? De que forma nós podemos colocar no mesmo projeto o CIEP, a FIEP, o FEComércio, que a gente deixe de lado as nossas indiciocrasias particulares e que a gente vá junto com o MOVE, com o próprio SEBRAE, que não é propriamente uma entidade empresarial, mas que tem uma atuação muito grande nesse segmento, CDL, Sindilojas, Sinduscom. De que maneira nós podemos ir juntos em busca desse progresso do Piauí, na sua opinião? Olha, Ezequias, eu sou presidente, o primeiro mandato, que o mandato anterior foi de formação do MOVE. Nós formalizamos, hoje é oficial o Movimento Empreender Piauí, e eu acho que tem que ter a rotatividade, ideias novas. Eu estou dando a minha contribuição, ela é totalmente voluntária. Eu não almejo nenhum cargo político partidário, não sou candidato a absolutamente nada. Então, a minha vontade mesmo é contribuir com o meu estado e com a minha cidade. E eu acho que as outras entidades devem também, todas elas, pensar dessa maneira. Você não pode transformar em feudo nenhuma entidade. O que tem que ter é juntar todas com um objetivo só, que é o crescimento e desenvolvimento do Estado. Gente, é muito simples. O desenvolvimento do Estado, o autodesenvolvimento do Estado é bom para todos, inclusive para os políticos profissionais. Porque quando você esquece um pouco a política partidária, a política de poder pessoal e foca na política de Estado, na política para todos, é bom inclusive para quem é detentor de mandato. Não pode ser ruim para ninguém. Então, a nossa luta aqui é nesse sentido. Com relação ao MOVE, com relação às outras entidades, eu aqui aproveito para conclamar, para que a gente se una, porque sem união nós não vamos para lugar nenhum. Tem sido uma luta inglória essa, de mostrar para as pessoas que a atividade principal do MOVE é fazer a união do setor produtivo do Estado. Os 4 setores da cadeia produtiva, cada um dentro do seu ramo de negócio, mostrando as oportunidades que estão sendo desperdiçadas, jogadas no lixo, muitas vezes por causa do ego que todos nós carregamos. Então, o que nós queremos é isso, é que se unam todos em torno de uma causa comum, que é o desenvolvimento do Estado. Bem, todos estamos de acordo, o nosso Estado precisa desenvolver, nós sabemos, os empresários, que somos um elo nessa cadeia, e não fugimos, pelo que eu percebi das respostas de vocês, desse desafio,
Queria, então, agradecer muito a presença de vocês dois, pelas ideias brilhantes que trouxeram aqui, pelo debate que nós fizemos, respeitoso com as autoridades, mas, ao mesmo tempo, verdadeiro e colocando aquilo que nós pensamos. E agradecemos a todos os que nos viram e ouviram e conclamamos a todos a continuar debatendo e almejando o progresso do nosso Estado. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite.